Fala Fiel, uma excelente terça-feira. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Coringão, nessa preparação para encarar a equipe do Santos nesta quinta-feira pela quarta rodada aí do Campeonato Paulista. Além disso, mais informações desse mercado da bola aí do Coringão, que pode estar muito próximo de fechar com o jogador Alisson do São Paulo. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Foi apresentado lá no Corinthians, já fez seu primeiro jogo, né? Estreou logo num clássico contra o São Paulo, num empate. E falou sobre o retorno, né? Ele fala muito em retorno e daí pouca gente lembrava, então vou de novo recuperar aqui. Esse levantamento é do portal Meu Timão, tá? Desde a década de 90, em todos os times, todos os elencos montados pelo Corinthians, para cada temporada o Corinthians tem um representante campeão nacional. E o de 2026 até agora é o Matheus Pereira. Para quem não lembra, ele jogou a rodada 20 de 2015 contra o Cruzeiro, aquele 3-0, 1 minuto, entrou aos 89. Mas segundo o Ramon, se o time fosse rebaixado, ele era rebaixado também. Então, como foi campeão, ele é campeão também. Exatamente. Então tá aí o representante, campeão nacional pelo Corinthians em 2015. Matheus Pereira recebendo a camisa 23. O que esperar dele? Ele falou em coletiva que volta mais experiente, mais seguro, que volta mais pronto para esse time do Corinthians. E a gente só tem o recorte de um jogo. Então vamos olhar para o Fortaleza. Volta como de verdade o Matheus Pereira, Ana? O Mari, sabe por que ele fala sobre esse passado? Eu fui até pegar a idade dele aqui para 27 para 28 anos, né? Por que ele fala de voltar, claro, quase para reconquistar a torcida? Porque a forma como o Matheus saiu do Corinthians foi meio controversa, porque ele disputa a Copa São Paulo, aquela final que é contra o Flamengo, eu acho, 2015. Ele perde um pênalti numa cavadinha. Ele falou em coletiva também. Ele perde o pênalti numa cavadinha. Ele era um garoto de 18 anos, tinha passado por seleções de base, ele era... contava-se ele como um talento daquela geração de jovens do Corinthians. E aí ele perde aquele pênalti na decisão contra o Flamengo e ficou muito marcado porque dias depois disso, acho que no mesmo dia, o Alessandro, que era o gerente de futebol, sei lá, alguma coisa de futebol na época, compara as cavadinhas que o Corinthians teve com a cavadinha do Pato em 2013. E aí já carimbou, né, na testa do garoto, de então 18 anos, que ele seria um problema, como se tornou o Pato naquele ano que ele perde o pênalti contra o Grêmio. E isso fez muito mal para a carreira do Matheus. Aí ele sai do Corinthians, passa pela Europa, joga na Espanha, joga na Itália, volta para o Fortaleza e, para mim, se torna um dos grandes jogadores que o Fortaleza conseguiu trazer nesse pacote de jogadores interessantes que o Fortaleza tem. Quem traz ele é o Marcelo Paes, quem aposta no retorno dele ao futebol brasileiro é o Marcelo Paes, que curiosamente o leva para o Corinthians agora na temporada de 2026. Então isso mostra também como o Corinthians sempre acaba de alguma forma, né, as pessoas, não a instituição, algumas pessoas dentro do Corinthians acabam de alguma forma queimando, né, o filme de alguns jogadores. E ele era só um garoto de 18 anos, tinha toda a carreira para se desenvolver, e que bom que ele desenvolveu por outras vias e fez questão de voltar ao clube que o formou, né? Ele jogou na base pelo Corinthians e volta agora com uma outra experiência, com uma outra visão, amparado pela figura do Marcelo Paes e não só por isso, pelo bom futebol que ele demonstrou no Fortaleza. E é sim um jogador fundamental para o esquema do Corinthians. O Corinthians precisa desse meio. O Corinthians perdeu o Maicon, tem o Ranieri que oscila bastante. Muitas vezes ele dependeu do Garro e assim o Garro 100% funciona, né? A gente falou a temporada inteira do Garro, mas eu acho que ele pode muito jogar com o Garro, inclusive. Também acho. Eu acho que é uma grande contratação se ele conseguir jogar aí o próximo do que ele fez no Fortaleza, se ele encontrar um ambiente acolhedor como foi o ambiente do Fortaleza, eu acho que tem tudo para ele fazer uma boa temporada com a camisa do Corinthians, dentro dessa nova realidade de, pelo menos até aqui, um pouco mais de estrutura de cuidado para os atletas corintianos, porque se a gente for olhar a característica das contratações do Corinthians nos últimos anos, são todos jogadores que não estão ali, né? Eu não vou colocar aqui Memphis, Yuri Alberto, estou colocando o elenco de um modo geral. São todos jogadores que estão com fome, que querem correr atrás, que querem mostrar alguma coisa. Eu acho que o Matheus, embora venha de uma temporada boa, ele também entra nessa esteira. E eu acho que isso é fundamental para um time que passou muitas dificuldades nos últimos anos, formar um time competitivo ou seguir com esse time competitivo da Copa do Brasil ano passado, pensando nos projetos que tem aí para a temporada de 26. E eu acho que tem Serginho, deixa eu só aproveitar um gancho aqui da Ana, porque ela fala de uma crítica feita quando o atleta ainda representava o Corinthians nas categorias de base, e ontem a gente viu isso acontecendo. Ontem o Palmeiras foi eliminado pelo Ibrachina, né, na Copinha, nos pênaltis. Uma competição de base, a maior do Brasil, principal.
mas uma competição de base. E o diretor das categorias de base, João Paulo Sampaio, do Palmeiras, saiu esbravejando que futebol nós não jogamos P nenhuma. Parabéns à outra equipe, foi superior e tudo mais. A gente ainda está falando de atletas em formação. E você pode pegar a melhor geração aí, a mais vitoriosa, o maior destaque dos últimos anos. Vou citar o Flamengo, a geração de 2000, né? Do Flamengo, a geração do Vinícius Júnior, que botou 7 jogadores na seleção brasileira. Onde estão esses jogadores? Então, muito essa crítica... O Flamengo desse ano, tá todo mundo falando que esses garotos estão disputando o Campeonato Carioca, não presta. Não presta. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente cobra muito do torcedor essa paciência, né? E esse entendimento. Ele vai ver a camisa do Flamengo, ele vai ver a camisa do Botafogo, ele vai ver, mas ele não está vendo o time principal. Ele não está vendo uma equipe profissional, ele não está vendo adultos maduros ainda. Então, quando essa crítica parte de dentro da instituição contra o seu representante, ela é ainda mais dura. Então, eu só queria pegar esse gancho, porque olha a volta que o Matheus Pereira deu e agora ele volta ao Corinthians para substituir o Maicon, que era uma liderança, um dos destaques, né? Então, olha a volta que ele deu. Só que ele dá essa volta e eu sei que muita gente vai romantizar e vai falar, tá vendo? Aí ele acordou para a vida. Ele faz isso tudo apesar de ter recebido esse tratamento. Não é porque recebeu aquele tratamento, porque teve muito Matheus Pereira pelo caminho, Ramon. Perfeito, você pode usar esse recorte, inclusive, para suas redes sociais. Foi muito bem. Vai engajar, Obrigada, amiga. Diga lá. O erro de um jogador de 18 anos numa competição de base não define quem será o jogador na carreira dele. Então, assim, esses erros, a gente tá aqui sempre falando do quê? E o oposto também, né? Porque tem jogador que arrebenta na copinha e depois a gente nunca mais vê. Nunca mais vê. Exatamente. A gente gol de cavadinha ou perdeu um pênalti de cavadinha numa final de copinha. Ele tá ali para aprender. A gente tá sentado aqui, eu, como fui atleta de base, eu sempre defendo, o atleta de informação, ele está se formando, ele está aprendendo. A tal tomada de decisão, ele tá ali para aprender. É claro que tem que ter responsabilidades e um jogador de 18 anos que joga no Corinthians tem muita responsabilidade já. Mas a gente tem que entender que isso faz parte da formação. Você não pode crucificar um jogador, ou quem sabe, acabar uma carreira de um grande jogador por um erro que aconteceu. Claro. Fatídico, acontece. Lógico, olha o contrário. Se esse cara faz um gol no Flamengo de cavadinha... Seria o 10 da Copa do Mundo de 2022? É isso. Entendeu? A gente tem que ter muito pé no chão. E falando sobre o Matheus, assim... Só um pouquinho, só para não perder o gancho da cavadinha, depois você continua, porque eu também quero falar dele taticamente ali. Mas essa história da cavadinha virou uma... a imagem geral é como se a cavadinha fosse uma brincadeira. Vale quando a bola entra. Olha lá, não sei o quê. Que frieza. Esculachou, muita personalidade. Vira uma festa de boteco e esse cara é um gênio. Olha como ele tem personalidade, né? Quando a cavadinha entra. Quando a cavadinha não entra, ele lixo, é execrado, irresponsável. Basicamente, ele é um responsável e tem que ser execrado. E, na verdade, a cavadinha, ela é um dos recursos para você fazer o que você tem que fazer hoje no pênalti. Antigamente, no pênalti, bastava você bater aonde você queria bater. Eu quero bater no cantinho ali, eu botei no cantinho, é gol, né? E não é mais assim, porque os goleiros estão muito rápidos para chegar nos cantos, né? Então, assim, a cavadinha, quer dizer, o pênalti virou um jogo mental para ver quem engana o outro. O goleiro querendo enganar para onde ele vai ficar e o batedor também fazendo a mesma coisa. E a cavadinha é um dos recursos, como o chute forte nos cantos ou como a bola no meio. Né? Antigamente, se batia no meio, também era meio assim, né? Você não sabe bater pênalti, você bateu no meio. Tá com medo. No meio é um recurso, porque os goleiros geralmente caem por um lado. É um jogo mental. E da leitura, ou melhor, da falta de leitura que vem o erro. Quando você lê errado o goleiro, você errou, né? E perdeu. Mas não é a cavadinha um deboche. Então eu fico meio... chateado. Você pode gostar ou não, alguém, né, da cavadinha, mas você não pode achar que é uma falta de respeito. É uma jogada como qualquer outra. É um recurso, eu também acho, é um recurso. Se você ali na hora achou e estava confiante para executar, agora do outro lado tem um goleiro também. Perfeito, manda Sérgio. Nada, que é isso. Não, sobre o Matheus, eu ia citar assim, a questão, para a torcida corintiana que não acompanhou o Matheus, muito do crescimento do Fortaleza na reta final do ano passado, nessa briga pelo rebaixamento que acabou não acontecendo, foi muito porque ele e o Pierre se deram muito bem. Né? Foi uma dupla que encaixou muito bem. Né? O Pierre chegou na janela do meio do ano, volante, que lá continua inclusive, e eles dois se encaixaram. O Matheus teve alguns problemas de lesão, né? Acabou não conseguindo ter uma regularidade maior como a do Pierre, mas foi muito importante nesse crescimento.
Canhoto, pode jogar como segundo volante, pode jogar como meio, né? um pouco mais à frente. Exatamente. Eu vejo ele no Tem qualidade de passe, é um jogador que finaliza de fora da área. mais alto também, que sustenta a marcação de a bola aérea. Então, assim, é um jogador que, vamos supor assim, dá pra jogar com o Garro? Claro que dá. Dá pra jogar com o Ranieri? Dá pra jogar. Martins, quem for jogar ali, dá pra ele jogar. Não, o Martins não dá, porque Martins ele não veio. voltou, gente. Martins, Outro ponto. homem. A gente pode discutir isso depois Martins não também. chegou nem ainda, mensagem, né? Ô, amigo, eu tive Wi-Fi aí, Imagina, o GG, o Renato te liga e você não atende. Nossa. Exato. Às vezes eu não atendo. O chefe liga e você tem Mas que você atender. retorna. Você viu logo depois, você... Ó, Depende do que eu fiz. Se eu fiz M 3 pontinhos, eu respondo depois. Deixa esfriar, né? Deixa esquece. Mas o Matheus é uma boa contratação, pensando no ano do Corinthians, pensando em Libertadores, pensando em tudo, né? É um jogador que, se não for titular, certamente entrará em quase todos os jogos, se estiver disponível. Vai agregar muito nesse elenco. E ele já volta falando o quê? Mas ele também sabe, né? Porque teve lá, mas ele fala, eu prometo entrega, prometo dedicação. Lógico, que conhece a casa também. Eu sei que todo jogador promete isso, mas prometendo o Corinthians... Na linha lateral... Vai na Gaviões e era isso. Prometendo o Corinthians tem um peso diferente. Tudo bem, Lázaro? Conta pra gente as novidades do Timão. Audiência, Matheus Pereira chegou, jogou contra o São Paulo, participou, inclusive, do gol do Corinthians do Bidon, e agora foi apresentado, né? Apresentado oficialmente aqui no CT Joaquim Grava. Ele volta ao clube 10 anos após sair, passou pela Europa, ele basicamente ficou o tempo inteiro, né, desde que ele deixou o Corinthians na Europa. Ele teve uma passagem rápida pelo Paraná, voltou no ano passado emprestado pelo Fortaleza e, dentre outras coisas, algo que chamou bastante atenção, ele ressaltando a importância do Marcelo Paz na contratação dele pelo Corinthians. Ele chega por empréstimo com opção de compra até o fim da temporada. O Corinthians pagou R$1.800.000 como uma taxa desse empréstimo, parcelando esse valor em 12 vezes. O Corinthians também cedeu por empréstimo o Rian, mas pagando 100% dos salários, isso tudo incluso nessa operação envolvendo a contratação do Matheus Pereira ao time do Corinthians. Ele tem opção de compra de $2 milhões, ali R$10.700.000, caso no fim da temporada o Corinthians queira contratá-lo. E se isso acontecer, o valor que o Corinthians vai pagar ao longo do ano, né, esse R$1.800.000 parcelado ao longo do ano, vai ser abatido no negócio. Então, um trechinho da entrevista do Matheus Pereira, que chegou falando. Bora ouvir. Bom, o que mais me atraiu é o Corinthians, não tem como falar não para esse clube. Sou corintiano, sempre quis voltar para cá. Então, como eu disse, quando surgiu a oportunidade de voltar, eu não pensei duas vezes. E sobre a concorrência, eu sei que a concorrência é muito alta, tem grandes jogadores. Um clube desse tamanho sempre vai ter grandíssimos jogadores, então eu sei que eu tenho que fazer o meu papel, desempenhar durante a semana e estar à disposição do professor para, se ele precisar de mim, eu estou pronto. Bom, o que eu pude aprender ao longo desses anos meu na Europa é principalmente o trabalho, a seriedade que eles encaravam o trabalho, né? O que eu tiro bastante de exemplo é o Cristiano. Na Juventus era um dos primeiros a chegar e um dos últimos a ir embora. Então você olha uma pessoa, um jogador do tamanho do Cristiano trabalhando o quanto ele trabalha, então isso só te dá o desejo e a vontade de trabalhar, porque se ele, conquistando tudo que conquistou, trabalha desse jeito, então eu não posso fazer menos do que ele. Tá mal de referência, hein? Só Cristiano. Tá ruim pra você, PVC? Tá bom? O Cris. O Cris? O PVC, a gente está ouvindo, né, o Matheus Pereira falando sobre a identificação que ele tem com o Corinthians, sobre esse retorno. Depois de tantos anos, ele volta ao Corinthians, clube do coração. E em um outro trecho, ele fala sobre como ele pode jogar. Dorival falou isso no fim de semana. Você gostou da estreia dele no fim de semana? Você acha que ele é um jogador que pode ser promissor para esse Corinthians? E naquele momento, Dorival falou, utilizei ele mais como um 5, mas penso nele no meio, um pouco mais adiantado, talvez aberto pela esquerda. Como que ele pode ser melhor utilizado no Corinthians? Eu acho que o Corinthians, a gente está falando muito do losango de meio campo do Corinthians, mas a gente vê poucas vezes o Corinthians num losango de meio campo de verdade. Eu acho que o Corinthians está contra o São Paulo, jogou num 4-1, 4-1 defendendo. Quando sai para construir o jogo, acaba chegando na frente num 3-2-5. Tá, você pode pensar num 5 no lugar do Matheus, do Ranieri, que é um 5 mais Pirlo, né? 5, na Itália eles chamam de regista defensivo. É o cara que enxerga o jogo e pensa o jogo lá de trás.
O Matheus Pereira é um pouco demais para ele, pensa ser comparado com o Pirlo. Mas o Ranieri não é Pirlo, o Ranieri é Ranieri. Ranieri é volante. O Matheus Pereira é um meia que pode ser adaptado para 5. Pensando no losango, que não é, eu não vejo bem um losango, mas ele pode jogar na função do André Luiz, como meia esquerda. O André Luiz jogou bem contra o São Paulo. Na função que jogou o Bidon, que era um meia direita que na construção virava o armador. Então, quando vira um losango, o Bidon era o cara da frente. O Matheus Pereira pode fazer esses 4 papéis. Eu acho que os 3. Acho que ele pode ser 5, pode ser 8 e pode ser um 11, quer dizer, um 8 pela esquerda ou 8 pela direita. Entrega uma versatilidade, então, né? Entrega. O Lázaro falou ontem, ele errou muito passe no primeiro jogo, mas ele errou porque ele arriscou. Erra porque está tentando. E ele participa do gol do Bidon, né? Então ele tem essa participação. Você gosta, Pedro? Sim, é um jogador bem versátil, bem isso que o PVC falou. Pode jogar mais recuado, sabe jogar com a bola, também recompõe sem. É um jogador interessante, achei que ele estreou bem contra o São Paulo. A gente está chegando numa fase da vida que é engraçada, você falar assim, meio Pirlo. O Pirlo foi campeão da Champions em 2003 e 2007, campeão do mundo em 2006. Ontem eu estava ouvindo o rádio, o cara falou, comparam o André Luiz com o Gilmar Fubá. Eu não posso dizer porque não é do meu tempo. Eu falei assim... Acho que eu caí na cadeira. O tempo passa, né, PVC? O tempo passa. Ô, Lázaro, indo pro mercado da bola, né? A gente vem falando há bastante tempo, alguns dias, na verdade, sobre o Alisson. E como é que tá a negociação daqui, negociação de lá? O cara quer vir pro Corinthians, gosta muito do Dorival, mas o São Paulo não se encantou com nenhum jogador oferecido pelo Corinthians. Então eu quero dinheiro. Chegou num valor, o São Paulo falou, por isso aqui eu topo ceder o Alisson. Antes de mais nada, eu queria dizer pro PVC que o Gilmar Fubá também não é do meu tempo. Mas pelo Álvares Cabral também não é do meu. Eu só tô acabado, mas o Gilmar Fubá não é do meu tempo. Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, não são do meu tempo também. Em relação a... É que você teve que ir mais para trás do que ele, PVC, para falar de quem não é do seu tempo. Pelé, Garrincha, não são do meu tempo. Mas são. Meu tempo é sempre. Em relação ao Alisson, Luísa, PVC, Pedro, ontem a gente trouxe a informação de que o Corinthians, antes de voltar à mesa com o São Paulo, o Corinthians conversaria internamente para saber se o Alisson realmente era o nome ou se o Dorival queria analisar outras opções mapeadas no mercado. E a resposta foi que o Corinthians sentou na mesa com o São Paulo. Isso significa que o Dorival segue bancando internamente que o nome dele é o Alisson. A informação que hoje eu e o Valentim Furlan apuramos é que o São Paulo ali fez uma pedida de R$1,5 milhão como taxa de empréstimo. A gente trouxe também já desde segunda-feira pela manhã, desde ontem pela manhã, a possibilidade de um negócio por empréstimo, uma vez que uma troca foi descartada, sobretudo pelo São Paulo, frente aos nomes oferecidos pelo Corinthians. Então a situação agora já vai andando um pouco mais, o negócio vai ganhando um certo corpo para um empréstimo, mas um empréstimo com opção de compra, um empréstimo com uma taxa inicial paga pelo Corinthians. O Corinthians se opõe a pagar essa taxa de empréstimo? A princípio, não. Mas o Corinthians quer minimizar danos financeiros numa possível operação que envolva um investimento inicial. Então, a ideia é fazer de forma semelhante ao que fez com o Matheus Pereira. Nós pagamos o valor, inclusive o valor pedido pelo São Paulo é um valor que é próximo, mas é um pouquinho inferior em relação ao que o Fortaleza pediu pelo Matheus Pereira, mas o Corinthians pagaria essa quantia de forma parcelada. O Corinthians não tem o dinheiro para pagar esse valor neste momento. Não tem essa verba em caixa no momento. O Corinthians tem problemas ainda de fluxo de caixa. O Corinthians acredita que só no segundo semestre vai ter um fluxo de caixa um pouquinho mais com lastro, com um pouquinho mais organizado. Enquanto isso, o Corinthians tenta alongar esses pagamentos.
Então, as negociações elas vão andando e vão caminhando de forma positiva, mas ainda não está fechado. O negócio que ainda não está fechado. Ô Pedro, pro São Paulo vale a pena? Porque eu vi uns São Paulinos comentando, não dá pra ceder jogador pro rival, pro Corinthians. O Alisson, que até pouco tempo atrás era um atleta importante ali pro time de São Paulo, embora tenha o desejo do atleta de ir embora, isso deu uma desanimada ali no Crespo, tanto que ele não vem sendo nem relacionado, né? Não foi nesses últimos 2 jogos. R$1,5 milhão, vale a pena para liberar o Alisson? Ou o Alisson ainda poderia ser aproveitado no São Paulo? Não vale a pena. Assim, a minha impressão, o negócio do São Paulo não tem nada a ganhar em liberar um jogador que é útil, já mostrou que pode ser muito útil, por um valor muito baixo, para um rival que ainda está relutando em pagar esse valor. Mas assim, o Alisson ele não foi feliz no São Paulo na temporada passada, né? Ele foi afetado pela crise no departamento médico, o São Paulo ainda teve questões de atraso de pagamento de direito de imagem, e agora essa crise política monumental que terminou no afastamento do presidente Júlio Casares. É natural que o jogador tenha vontade de sair, perceba que o ambiente não está dos melhores, mas as coisas devem começar a mudar, devem começar a andar. Eu não vejo nenhuma vantagem para o São Paulo em liberar um jogador como o Alisson nesses termos para um rival. E a gente sabe que depois, se ele se estabelece no Corinthians, se ele joga bem, isso vai voltar e vai gerar mais uma crise no São Paulo. Pô, liberaram o Alisson e ele está sendo campeão da Copa do Brasil no Corinthians de novo. Então, assim, os modos do negócio não tão interessantes, o valor já é pequeno, o Corinthians está relutante em pagar, é um rival histórico. Eu não vejo por que o São Paulo fechar esse negócio. Eu não fecharia, a torcida vai ficar irritada e acho que vai ficar irritada com razão. O Corinthians já não tem a maior credibilidade do mercado como pagador, né? Então tem que ter essa garantia também de que vai receber, ainda que seja um valor, né? Que para os modos do futebol um valor pequeno, né? R$1,5 milhão. E vou trazer aqui agora mais algumas informações aí dessa situação de Memphis Depay, quando o jogador pode voltar a atuar pelo Corinthians, abre aspas, ainda não será nesta semana que Memphis voltará a jogar pelo Corinthians. O técnico Dorival Júnior descartou a presença do holandês no clássico contra o Santos nesta quinta-feira. Memphis ainda não jogou na temporada de 2026, com um edema ósseo no joelho esquerdo, o camisa 10 fez tratamento nos primeiros dias de pré-temporada e na última semana iniciou os trabalhos físicos em campo. Porém, ele ainda não treina integrado ao restante do elenco. O planejamento corintiano é ter Memphis 100% fisicamente na Supercopa do Brasil, dia 1º de fevereiro, contra o Flamengo. Além do camisa 10, o meia Rodrigo Garro, que operou o punho esquerdo, não atuou neste ano e também está sendo preparado para essa decisão daqui a 2 semanas. Enfim, a volta de Memphis e também de Garro, principalmente para essa primeira decisão aí da temporada contra o Flamengo na Supercopa do Brasil, vai ser essencial e também para o restante da temporada, porque o setor ofensivo do Corinthians ainda depende muito de ambos os jogadores, a não ser que cheguem mais reforços, como vem especulando, principalmente um ponta do lado direito ali, que é muito provável a chegada do atacante Caio César, do Al Hilal. Com a chegada dele, pelo menos o Corinthians vai ter uma variação ofensiva, e aí possa ser que não dependa tanto nem de Memphis e nem de Garro, que com certeza eles não vão poder atuar todo o jogo, principalmente nesse calendário aí de jogo de quarta domingo, precisa realmente de um elenco e de opções para Dorival Júnior tentar melhorar aí a qualidade ofensiva do time. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel.